MTV Brasil. Bom, pra quem cresceu ali nos anos 90, 2000, só de ouvir esse nome já bate uma nostalgia, né? Mas a MTV foi muito mais do que só um canal que passava clipes. Ela foi uma verdadeira força cultural que ditou moda, comportamento e até o jeito de fazer televisão para uma geração inteira. E aí a gente para e pensa, como é que pode um canal de música ter tido um impacto tão gigante a ponto de, sério, redefinir a juventude e a cultura de um país? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender essa história completa, vamos passar por 5 momentos cruciais. Primeiro, a chegada da MTV, que foi um chacoalhão na TV aberta. Depois, a era de ouro dos VJs, que viraram ídolos. A gente vai ver também o fim dessa fase, a transformação do canal na TV paga e, por último, o legado cultural, que, olha, dura até hoje. Então vamos lá, tudo começa aqui, com a chegada da MTV na TV aberta. E não foi uma chegada qualquer, foi uma verdadeira revolução. Um jeito completamente novo e disruptivo de fazer televisão no Brasil. Para a gente ter uma dimensão do tamanho desse terremoto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes de 1990, a TV brasileira era, bem, mais certinha. A linguagem era super formal, os apresentadores eram mais distantes e a programação tentava agradar a família inteira, do neto à avó, tudo ao mesmo tempo. E aí, de repente, chega a MTV e vira essa mesa. Aquele padrão formal, todo padronizado, dá lugar a uma linguagem totalmente irreverente, experimental e, o mais importante de tudo, jovem. Foi uma quebra de paradigma total. E essa primeira fase, que é a mais icônica, durou bastante tempo, viu? Foram 23 anos. Começou lá em 1990, num canal UHF, numa parceria com o Grupo Abril. E essa herança foi se encerrar em 2013, fechando um ciclo importantíssimo da nossa televisão. E aqui está o pulo do gato. A MTV Brasil foi a primeira emissora de TV segmentada do país. Pela primeira vez na história, existia um canal com um foco único, exclusivo no público jovem e na cultura da música. Ninguém fazia isso em TV aberta, era algo inédito. Agora sim a gente entra no coração da MTV, na sua era de ouro. Foi nesse período que os VJs viraram estrelas e o canal se consolidou como um ícone cultural. Vamos dar uma olhada nos ingredientes que fizeram esse sucesso todo acontecer. O sucesso da MTV se apoiava em 4 grandes pilares. Primeiro, claro, a revolução dos videoclipes, que era uma coisa visual incrível para a música. Depois, os VJs, que eram muito, mas muito mais do que simples apresentadores. O canal também não tinha medo de falar de humor e sexualidade de um jeito que ninguém mais falava. E, claro, o inesquecível acústico MTV. E essa história dos VJs é fundamental. Eles não estavam lá só para anunciar o próximo clipe, sabe? Eles se tornaram referências de moda, de comportamento, do jeito de falar. Eram eles que davam a cara e a alma do canal para toda uma geração que se via neles. E que time de VJs, hein? Desde a galera da primeira geração, como Astrid Fontenelle, Cuca Lazarotto e Zeca Camargo, até os que vieram depois, como Gastão Moreira, Marcos Mion, Didi Wagner, a lista gigante. E todos eles viraram personalidades super influentes. E claro, não dá pra gente esquecer do Acústico MTV. Esse formato se tornou um dos projetos mais importantes, mais bem-sucedidos da história da música brasileira. Pensa só, quantos álbuns clássicos que a gente ouve até hoje não saíram de lá? Mas como a gente sabe, essa era de ouro não durou para sempre. Então chegamos no momento de entender o que foi que aconteceu, o que levou ao fim da MTV como a gente conhecia. Basicamente, o modelo da MTV começou a se desgastar por 2 grandes motivos. De um lado, o Grupo Abril, que era quem tocava o canal aqui, começou a enfrentar uma crise financeira bem séria. E do outro lado, talvez o mais importante, a internet explodiu. O jeito que a gente ouvia música e via vídeo mudou para sempre, e a MTV foi perdendo aquele protagonismo. E o ano que marca esse ponto final é 2013. Foi quando o Grupo Abril devolveu a marca para a Viacom, a dona original, e a MTV Brasil, aquela que a gente conhecia, simplesmente saiu do ar na TV aberta. Foi o fim de um ciclo. Mas a história da MTV não acaba ali não. Ela se transforma. Ressurge na TV paga, dando início a um capítulo completamente novo. E com uma identidade, olha, bem diferente. E a diferença entre as 2 fases é gritante. A MTV do Grupo Abril era um canal de TV aberta, super focado em música, em cultura alternativa. Já a nova MTV, da Viacom, que está aí até hoje, é um canal de TV por assinatura que aposta pesado em reality shows e segue um alinhamento bem mais global da marca. A estratégia mudou da água para o vinho. A música, que antes era grande estrela, deu lugar para os realities de comportamento.
Programas como o De Férias com o Ex viraram a nova cara do canal, seguindo a tendência do que a marca já fazia lá fora. E mesmo com todas essas mudanças, o legado da MTV original, esse é inegável. É por isso que ela ainda é tão importante e a gente fala tanto sobre ela, mesmo depois de ter saído do ar. Para começar, a MTV foi uma verdadeira fábrica de talentos. Funcionou como uma escola para uma geração inteira de comunicadores, diretores, produtores. Se a gente olhar para a mídia hoje, vai perceber que muitos dos grandes nomes que estão aí deram os primeiros passos lá no canal. Outra coisa importantíssima foi a influência estética. Aquela linguagem visual, sabe? Com edição super rápida, grafismos ousados. Isso não morreu com a MTV. Pelo contrário, isso influenciou a publicidade e a própria televisão brasileira por décadas. E, por fim, talvez o legado mais importante, o papel da MTV como uma plataforma de vanguarda. O canal abria espaço para todo tipo de música, principalmente a galera alternativa que não tocava em lugar nenhum. E foi um dos primeiros canais a trazer para a TV aberta discussões sobre diversidade e outros temas progressistas, muito antes disso virar uma pauta comum. No fim das contas, a MTV Brasil foi o espelho de uma geração que usou a música e a TV para se entender e para se expressar. E isso tudo acaba levantando uma questão, né? Hoje, com a mídia toda espalhada em 1000 plataformas, será que ainda existe um lugar que cumpre esse papel? Qual seria a MTV da geração atual? Fica aí a reflexão.